Oi, gente linda do bem, tudo bom com vocês? Meu nome é Evódia Ribeiro e sejam muito bem-vindos ao Mil Coisas na Decoração. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês algumas ideias para reaproveitar cestas usadas, lata de tinta, potes de vidro, todos esses itens que a gente ama se inspirar lá no Pinterest. Então é isso, gente linda, vocês já viram que o nosso vídeo de hoje é sobre reaproveitamento de alguns materiais. Simbora pro vídeo? Os dias por aqui estão assim, bastante nublado, bastante vento, trazendo aquele friozinho gostoso, ainda do final do inverno. Mas outros dias também estão bem ensolarados. E por aí, como é que tá o clima? Lembrando que nem frio, nem calor é desculpa para a gente não fazer as nossas artes. Mas vamos entrar que eu tenho 3 ideias para mostrar para vocês hoje. E eu quero começar com um item muito utilizado na decoração, é esses cestinhos assim de ferro. Esse aqui, vocês não vão acreditar. Lembra de um vídeo que eu fiz para vocês da viagem a Santa Catarina? Pois bem, quando eu estive lá, eu encontrei esse cestinho numa loja e eles estavam na promoção. Infelizmente eu só pude trazer um. Olha, eu acredito que fazia até parte da loja, assim, para quem ia comprar alguma coisa, né? Ele tá bem acabadinho, essa parte aqui de baixo, e eu vou começar retirando toda ela, mas ó, é um tipo de cestinho muito resistente, essas cestinhas de ferro, a gente encontra elas nessas lojas de utilidades domésticas e eles nem sempre são muito baratos, mas vocês acreditam que esse aqui eu comprei a R$10? Gente, se eu pudesse eu teria trazido uns 10, né, porque eles são ótimos para organizar. Vou mostrar para vocês mais de pertinho. Ele tá bem acabadinho, como eu falei, eu acho que era até um item da própria loja para o pessoal fazer compra, né? Você pega a cestinha e vai colocando tudo dentro e dentro tem esses velcros e eu vou tirar. E a minha proposta aqui é justamente trazer aquela ideia de capinha de tecido em cestos de vime, em cestos de metal ou até mesmo de papelão, como eu já fiz aqui no canal, porque eu acredito que traz aquele ar de aconchego, de lugar bem organizado. Tem ideias lindas que você pode dispor como se fossem gavetas e eu acredito que deixa o ambiente muito bem decorado. Mas vamos ver qual foi a minha ideia para essa capinha. E vou utilizar essa parte aqui de baixo para medir e cortar no meu tecido. Quero mostrar para vocês o tecido que eu escolhi. É esse tecido aqui que ele imita um patchwork, essa coxa de retalhos. E eu comecei cortando a parte de baixo e já aproveitei o desenho do tecido que veio nele para servir de molde. Depois recortei as laterais, deixando o espaço da costura da vira, que eu quero que fique sobrando, porque é aquela dobrinha que fica bem charmosa para o lado de fora. E eu não vou passar as medidas que eu estou fazendo aqui, porque a minha intenção realmente é te inspirar você mudar o que você tem aí na sua casa, não é obrigado a ser igual. E é bom ressaltar aqui que tudo que eu cortei foram 2 vezes, ou seja, eu cortei 2 vezes o tecido do fundo, 2 vezes o tecido lateral, com exceção das fitas que foram 4 vezes e mais na frente vocês vão entender o porquê. E eu tô costurando aqui, gente, mas você pode usar cola para tecido, cola quente. Inclusive, você vai ver um trabalho lindo daqui a pouco que eu fiz e eu não usei a máquina de costura, e sim a cola quente. Então, não deixe de assistir até o final, porque vai ter mais inspirações lindíssimas para o seu lar. Mas ó, não esqueça de deixar o seu like, porque isso ajuda muito aqui o nosso canal, e deixar o seu comentário, que eu amo ler todos eles. E como vocês já perceberam, eu tô bem rouca hoje, mas eu fiz questão de trazer esse vídeo, porque eu achei ele bem inspirador para transformar pequenos ambientes que eu acredito que os detalhes, gente, é que fazem toda a diferença. E olha, eu acredito que vocês já devem ter observado que eu usei 2 tipos de tecido na lateral. Foi o patchwork e um tecido cru,
para dar uma diferença na composição. Ah, e tá vendo essa costura aí nas 4 quinas do cesto? Isso é porque alguns cestinhos eles vão afunilando quando vão chegando próximo ao fundo, né? Ou seja, a boca é mais larga. Então eu fiz esse artifício aí para poder ficar bem encaixadinho na roupinha da minha cesta. E olha como já tá ficando linda, gente. Do jeito que eu tava imaginando, com a estampinha por fora, a parte lisa por dentro. É muito gostoso curtir esses processos. Chegou a hora de costurar as viras com as tirinhas que vão dar aquele arremate final. Muitas cestas você vai poder fazer a vira já no próprio tecido. Eu quis fazer separado porque no caso do meu cestinho ele tem essas 2 alças e aí não ia dar certo fazer a vira, que eu teria que cortar de todo jeito a parte aí das alças. Eu vou mostrar melhor isso aí para vocês daqui a pouquinho. Aguenta firme aí. E enquanto eu vou alfinetando essa parte, eu quero papear um pouquinho com vocês sobre algumas prioridades que nós damos na nossa vida. Lá em Lucas 12, de 27 a 31, diz o seguinte: observem como crescem os lírios. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, com todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá a vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que hão de comer ou beber. Não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus e estas coisas lhes serão acrescentadas. É lindo perceber o cuidado de Deus por nós quando buscamos Ele em primeiro lugar. A questão não é deixar de sonhar, planejar e muito menos de trabalhar. Ele deseja sim que façamos tudo isso, porém, nada deve ocupar o primeiro lugar, que é buscar a presença e a vontade de Deus em tudo que a gente faça. Essa sim deve ser a nossa prioridade. E aí, você já conseguiu identificar o que você tem priorizado na sua vida? Voltando aqui para o nosso cestinho, gente, que mimo que ficou. Vocês observaram que eu já dei o laço do outro lado? Agora eu vou repetir o mesmo processo desse outro lado, por isso que eu fiz 4 tirinhas, para ficar 2 de um lado, 2 do outro e assim conseguir dar o laço. E observem que eu não pude fazer a vira toda de uma vez, por isso que eu fiz esse modelinho de laço, justamente para respeitar esse espaço onde saem as 2 alças da cestinha. É um modelo diferente, mas se você tem uma cestinha que não tem alça, vai se tornar até mais fácil você fazer o modelo que você deseja. Eu sou suspeita para falar, mas eu achei que ficou muito linda e combina com qualquer ambiente. Você pode usar na cozinha para colocar alimentos, você pode usar com toalhas no banheiro, enfim. Você usa a sua criatividade e espera até o final que eu vou mostrar uma composição para vocês, porque agora nós vamos para o segundo projeto de hoje. Eu tenho esses potinhos aqui que eu estava utilizando no ateliê e como estava sem nenhum item dentro, eu resolvi trazer aqui para a cozinha. Vou dar uma mudada neles e vou pintar as tampinhas de preto. Então eu comecei retirando esses adesivos que eu havia colocado. Já fazia um bom tempo, gente, que eles estavam com alguns itens do meu ateliê. E eu acredito que foi um dos primeiros vídeos que eu fiz aqui para o canal, logo quando a casa foi reformada. E eu confesso, gente, que eu não tinha muita ideia do que eu iria fazer com esses potes. Se eu iria pintar só a tampa, se eu iria pintar ele por completo. Mas uma coisa que eu acho bem interessante e que eu queria deixar registrado é que você precisa começar. Começa,
ver ideias que alguma ideia vai começar a surgir na sua mente. Eu já tinha visto muitas ideias lá no Pinterest, mas eu queria colocar o meu toque. Então eu peguei minha pasta, que eu tenho muitos recortes assim de imagens vintage que eu gosto bastante. Tinha essas aí num tamanho mais oval, com desenhos de lavanda. E eu achei interessante, separei 3, fiz uma manchinha na borda. Eu tenho uma maquiagem de sombra específica para fazer esses meus artesanatos. Serve para usar em carinha de boneca, essas coisas. Então eu deixo separado só para isso. Manchei ao redor, se você não tiver, você pode usar um pouquinho de tinta mais concentrada, né, para não estragar o papel. E depois eu colei com cola branca mesmo. Eu também passei a cola branca por cima do papel para dar uma impermeabilizada nele. Enquanto secava, eu cortei 3 fios de juta, juntei com cola quente na ponta, com muito cuidado para não se queimar, e comecei a fazer uma trança. Essa trancinha, eu estava pensando em colocar no gargalo do pote, alguma coisa desse tipo. Como eu falei para vocês, eu comecei a fazer esses potes sem nenhuma ideia de como eu iria fazer todo o processo. Coloquei os materiais na mesa e deixei a criatividade fluir. Eu gosto muito de fazer também essa técnica de deixar a criatividade bem solta, e é muito bom porque você coloca a sua personalidade ali, naquela sua arte, naquela sua decoração. Como eu já havia colocado a trança, percebi que precisava de um acabamento, então eu fiz um lacinho de juta e depois, para dar um ar mais chave chique, sabe? Eu percebi que minha cozinha tá ficando um estilozinho assim, farmhouse com chave chique. Ai, gente, vocês precisam aguardar os próximos vídeos para ver minha cozinha, e esses potes com certeza vão para lá. Então eu coloquei um lacinho quadriculado, que já tô dando spoiler aí de alguma coisa que vai vir aí na minha cozinha. Eu fiz esse lacinho com tirinhas de tecido, um tricoline que eu tinha por aqui, com essa estampa quadriculada de lilás. Bem suave, bem delicado, e eu achei que o desgaste na borda do tecido super combinou com o cordão de juta, que é bem rústico. E daí me veio a ideia de fazer aquela técnica da falsa cerâmica, sabe? Nas tampas que eu tinha por aqui. Eu já havia pintado de preto, mas não teve problema nenhum, porque serviu de até como um primer, né? Aqui é assim, gente. Pintei, não gostei, eu mudei de ideia, pinto de novo, retiro a tinta, passo outra tinta por cima, não tem problema. Isso não é problema. Usei a vela só para facilitar o desgaste que eu quero fazer no final. E aí eu fiz aquela misturinha da tinta branca, você pode usar a tinta que você quiser. Eu coloquei o bicarbonato de sódio e ele vai dar aquele aspecto lindo, aquela textura, né? E no total eu dei 3 demãos. Lembrando, gente, que é tinta à base d'água, tá, gente? Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal explicando essa técnica nos mínimos detalhes. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Depois de esperar secar bem, eu lixei com uma lixa fininha para dar o ar de desgaste. E ficaram assim, bem fofos os meus potinhos de vidro. E sem perda de tempo, vamos ao nosso terceiro projeto de hoje. Eu tava com essa lata de tinta aqui vazia de algum projeto que eu já havia terminado, e eu sempre guardo, né, gente? Porque uma lata desse tamanho vai servir para muita coisa. Você pode usar para um vasinho de planta, para colocar itens. É um item sempre interessante de você deixar limpinho e guardado aí após o uso. Nesse caso aqui, eu tinha uma corda que eu já usei algumas vezes aqui em alguns trabalhos, e eu resolvi envolver essa lata, pelo menos na parte de baixo, com essa corda, e fui colando com a cola quente, porque ela fixa bem melhor nessas situações. Aqui não tem segredo, você começa colocando um fiozinho de cola e colocando a corda logo em seguida. Não adianta querer colocar muita cola de início, você vai colocando aos poucos e aí vai ficando aquelas fileiras, né? Só ter cuidado para não ficar nenhum espaço assim sobrando a mais, deixar ela bem juntinha. E coloca até a altura que você quiser, que você desejar.
Minha ideia aqui, como eu tô fazendo itens direcionados para minha cozinha, que eu tô reformando algumas coisas nela, então esse item vai ser para colocar minhas colheres de pau. E você pode até se perguntar, Evódia, mas era uma lata de tinta, vai colocar como itens, utensílios da cozinha, como colheres de pau? Como eu lavei, higienizei bem e vou revestir com tecido, não vai ter nenhum problema, até porque mesmo só vai ficar em contato mesmo com a lata, o cabo das colheres, né? Eu quero deixar daquele estilo que as colheres ficam aparecendo, quase como um buquezinho de colheres de pau, mais ou menos isso. Então não vai ter problema nenhum. Agora olha só essa técnica que eu uso quando estou trabalhando com corda. Antes de cortar e no final eu envolvo com uma fita, porque isso vai impedir dela ficar desfiando para os próximos usos, né? Já essa parte que fica aí na lata, o finalzinho da corda, eu coloco bastante cola quente. Enquanto vai secando, eu vou pressionando com algum objeto. Eu usei até um pedacinho de feltro. O importante é não se queimar e também não deixar nada grudar nele. Isso ajuda as cerdas, né, o finalzinho da corda ficar bem juntinho e não ficar se espalhando também. E enquanto eu raciocinava como eu iria colocar o tecido na parte de cima e que tecido eu iria colocar, eu resolvi já proteger essa parte que vai ficar para baixo. Então cortei aí bem simples num tecido de feltro que eu tinha aqui, nesse tom de bege. Cortei no diâmetro da lata mesmo e isso vai impedir de riscar, né, de arranhar qualquer superfície onde esse objeto esteja. E depois que eu amadureci a ideia de como colocar o tecido na parte de cima, eu recortei uma tira de algodão num tom cru que eu tinha por aqui, que eu achei que era um tom que iria combinar. Porque eu não sei se vocês observaram, mas a minha lata, ela tem essa alcinha. E por isso que eu não trouxe a corda até o nível de cima da lata, que seria muito mais fácil para mim. Mas a espessura da corda não passava entre a lata e a haste, então eu tive que completar mesmo com o tecido. Cortei 2 tiras do mesmo tamanho para fazer esse detalhe que vocês estão vendo aí na lateral, respeitando assim o espaço onde sai a haste dos 2 lados. Colei tudo com a cola quente e depois colei na parte interior também. E é bom lembrar, gente, que eu tô reaproveitando tudo que é de material por aqui. Essa corda mesmo, eu já fiz trabalhos com ela. Vou deixar até o link aqui na descrição. Fiz uma cesta grande para colocar minha árvore de Natal e fiz um cesto menor, quadrado, para colocar num móvel no escritório do meu esposo. E esse detalhe que eu tô mostrando aqui é justamente uma emenda que eu fiz com a própria cola quente, porque o tecido não iria dar e eu teria que aproveitar tudo que eu tinha por aqui, porque eu não iria sair para comprar tecido. E outra coisa, gente, que eu quero mostrar para vocês é que você pode sim fazer capinha para suas cestas, para suas latinhas, sem precisar costurar. Em vez da costura, você vai usar a cola quente ou então cola para tecido. E como vocês viram, eu recortei um círculo do tecido e colei no fundo da lata. E agora eu tô virando a parte que sobrou do tecido da borda e fixando com a cola quente para dentro. Eu poderia ter colocado mais tecido, gente, para me ajudar aí nessa hora da vira. Poderia, mas não foi o caso, porque aqui a questão foi a ausência mesmo de tecido, e aí eu já havia colado toda a parte interna. Não sei porque não filmei, mas também não tem nenhum segredo, gente, só foi pegando o tecido e colando com a cola quente, sem segredo nenhum. E se tinha uma coisa que eu tinha certeza aqui, gente, é que eu não queria essa corda nesse tom alaranjado, então eu resolvi pintar toda a parte onde tinha corda com tinta acrílica no tom chocolate. E eu vou acelerar um pouquinho para vocês verem o resultado, como ficou lindo. Lembrando que eu dei de 2 a 3 demãos, esperando sempre o tempo de secagem para chegar no tom que eu desejava. E enquanto a corda secava, gente, eu sabia que eu precisava fazer algum detalhe naquela alça da latinha. E foi aí que me veio a ideia de pegar um cinto antigo que eu tinha aqui. Gente, eu sempre amei esse cinto, ele estava guardado assim há muitos anos. E eu olhei para ele e falei, agora é a hora de usar você. Não pensei 2 vezes e comecei a desmontar todo ele.
Claro que não vou usar todas as peças, mas já estou imaginando aqui o que é que eu vou fazer com elas. E peguei um torçal desse para revestir uma parte, né, da alça, que eu achei que ia dar um charme todo especial. Mas antes de revestir a alça, olha só, tinha na minha cestinha de aviamentos essa cianinha marrom. Eu falei, olha que legal, vai super combinar, porque o tom é idêntico ao que eu coloquei na corda. E eu queria justamente fazer um arremate aí, onde ficou essa emenda, apesar de estar bem rústico, assim, mostrando o tecido. Mas eu queria dar um acabamento aí, e essa cianinha assim veio encaixar assim perfeitamente. Fala sério, gente, ficou linda, não ficou? Agora sim, vamos pegar o torçal marrom ou o cordão marrom que tava no meu cinto e revestir uma parte aí dessa haste, dessa alça da minha latinha. Olha, gente, eu amo dar uma vida nova aos itens. Pode ser de um brinco, pode ser de um colar ou de um cinto como foi esse agora. Eu amo fazer isso porque é uma forma de deixar o objeto que você gosta perto de você e também aproveitar os materiais que você tem disponível na sua casa. Se você, como eu, achou que estava precisando dar uma clareada nessa corda marrom, pode ter certeza que acertou. Eu amei fazer esse desgaste. Peguei uma tinta acrílica mesmo, molhei um pouquinho no pano, né, umedeci um pouquinho e saí manchando mesmo toda a corda que eu havia pintado. Parece que eu tô desfazendo o que eu fiz, né? Mas na verdade eu pintei de marrom para tirar aquela cor alaranjada e agora tô manchando mesmo para trazer aquela característica bem farmhouse que a gente gosta nas nossas peças. E eis que chegou aquele momento que eu fico olhando para a peça, imaginando o que é que eu vou colocar nela, o que é que eu vou enfeitar, decorar, colocar uns frufru que a gente ama. E como eu queria, já tinha pensado em colocar uma plaquinha, sabe, essas plaquinhas com nomes bem farmhouse, bem gringo mesmo. Então eu fui lá no Pinterest, peguei algumas ideias e saí mesclando letras e palavras. E coloquei aqui Fresh Flowers Market. Eu acho que deve ser essa a pronúncia. Pintei tudo com tinta preta num pincel bem fininho e depois de seco eu costurei a parte de trás e desvirei para colocar umas cantoneiras lindas que eu já usei por aqui em outros projetinhos aqui no canal. E já tá ficando com aquela carinha que a gente ama. Depois foi só colar com cola quente e adicionar aquelas decorações fofurentas que a gente ama. Um lacinho de juta, lavandas. Eu até coloquei alguns lacinhos de tecido desfiado nas laterais da alça. Um xadrez muito fofo. Não ficou lindo, gente? Eu simplesmente amei todas as peças que eu fiz e pode ter certeza que já estou usando na minha cozinha e eu não vejo a hora de mostrar ela toda pronta para vocês. Gente, o que vocês acharam dessas peças que eu fiz hoje? Suspeita para falar, né? Eu gostei de todas, são muito úteis. Se eu quiser mudar a cor para um outro ambiente, né? Colocar um tom diferente, quem sabe aí na decoração um laranja, um roxo, uma cor mais forte ou uma cor neutra, como eu falei, para atingir aí vários ambientes da sua casa. Eu já usei para colocar biscoitos dentro dela, fica bem organizado e quis mostrar também uma outra proposta para vocês, para colocar panos de prato na cozinha ou até mesmo toalhas dentro do seu banheiro, vai ficar muito chique. Já nos potinhos de conserva que eu decorei, você pode utilizar, depois de higienizar bem, colocar doces, geleias, colocar biscoitos ou usar da forma como eu fiz. Sabe aqueles itens que ficam espalhadinhos na gaveta? Forminhas de brigadeiro, prendedores de saquinhos, você pode estar usando de forma criativa e muito bem decorada na sua cozinha. E o meu porta-colher de pau, gente, super farmhouse, foi um mimo assim que eu fiz pra mim, porque eu queria muito algo que deixasse as colheres mais em pezinhas e eu fiz isso de uma forma muito gostosa, foi muito bom, porque eu acho que ficou bem farmhouse, estou sendo redundante aqui,
mas eu amei todas as peças. Eu espero muito que vocês tenham gostado de todas as peças. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Nós estamos formando nossa comunidade, estamos crescendo. Estou muito feliz com cada um de vocês que estão aqui, que deixa seu comentário, que envia para aquela pessoa que gosta desse tipo de conteúdo. Isso me dá muita força para poder continuar aqui também. E ó, não se esqueça, se você ainda não é inscrito, vai aí, se inscreve no canal, ative esse sininho para você ser notificado quando chegar um vídeo novo. Então é isso, gente. Um cheiro no seu coração. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!